Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo George Oliveira, estamos no nosso segundo vídeo desse livro aqui, Renato Vargas, Masculinidade em Crise, um livro curto, direto ao ponto, sobre esse tema que é tão importante, tão sério a gente tratar, sobre a questão da masculinidade, o que significa ser homem segundo a Bíblia. E é justamente isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Vou trazer 7 pontos que o livro traz sobre o que significa ser homem segundo a Bíblia. E o primeiro ponto do ser homem segundo a Bíblia, tô aqui com a colinha, tá, gente? É assumir a sua missão dada por Deus de proteger a sua esposa, de proteger a sua mulher, tá? Então, é aquela história, ele conta até no livro a história de um pai que tem um filho, e esse filho vai sair com a mãe. Normalmente esse pai anda na rua virado, né, do lado da rua onde passam os carros, para que a sua esposa fique no lugar da calçada, sendo protegida. E quando esse pai vai sair, o filho vai sair com a mãe, o pai diz ao filho: olha, você fica do lado da calçada para proteger a sua mãe, porque você deve proteger a sua mãe. Então a sua posição aí é de proteção da sua mãe, para que o filho desde cedo aprenda a sua posição como homem, que o homem é mais forte, o homem tem uma estrutura física maior, para que isso seja usado não para agredir a sua esposa, mas para que proteger e cuidar dela. Então proteger também fisicamente, mas também como sacerdote, como líder da sua casa, orando pela sua família, orando pelos seus filhos, pelo seu casamento, buscando, intercedendo, clamando ao Senhor pela sua esposa, pelas emoções de sua esposa, pelo bem-estar da sua esposa. Então, o homem, segundo a Bíblia, é um homem que protege, tá? Ele está protegendo a sua esposa. Então, o segundo ponto, ele lidera nos caminhos do Senhor. O homem da sua casa, que é um homem segundo a Bíblia, ele é um estudioso das Escrituras. Ele busca aprender mais das Escrituras para que ele possa conduzir a sua casa ensinando a palavra de Deus para a sua casa. Então, ele é uma liderança desse homem, é uma influência amorosa, firme e confiável. Ele é aquela fonte de temor ao Senhor, que busca em primeiro lugar o Senhor pela sua família. E como isso é desafiador hoje em dia, né? Então, a função do homem, né, essa função de liderança foi dada por Deus. Então, não é negociável essa função de liderança. O homem tem essa função dada por Deus. Então, ele tem que estar sempre orientando a sua família no temor do Senhor. O terceiro ponto é a responsabilidade do ser provedor da família. O homem, hoje em dia, nós estamos numa geração onde o feminismo é muito forte e o empoderamento feminino é muito forte. E frases como eu quero trabalhar para não depender de macho, eu não quero depender de ninguém, é muito forte na nossa geração para as mulheres. E entendendo biblicamente o conceito de masculinidade e liderança, em uma família cristã, o foco da provisão, né, a função de provisão é do homem. Isso significa que a mulher não pode trabalhar em outro lugar, ela tem que ficar em casa sempre cuidando dos filhos? Não significa isso, mas a função de provisão é do homem. Então, o homem é aquele que vai buscar o pão e o alimento para a sua família. Ele tem essa responsabilidade. E como nós temos visto muitos homens preguiçosos, homens que colocam em cima a responsabilidade toda em cima da mulher. Então, nós conhecemos pessoas onde a mulher é a liderança da casa, é a provisão da casa. O homem fica em casa jogando videogame, o homem fica em casa no computador, fica lá fazendo alguma coisa que ninguém sabe o que é, mas ele não dá o passo de liderar e cuidar da sua família, da provisão da sua família, porque ele está querendo encontrar alguma coisa que vale a pena para ele trabalhar. Então, enquanto isso, ele não trabalha e fica uma carga enorme em cima da mulher. Nós temos que mudar isso. Homens cristãos precisam se levantar contra isso urgentemente. Nós precisamos treinar as nossas crianças, nossos adolescentes, a entenderem que se eles quiserem entrar em um relacionamento, eles precisam entender, os meninos precisam entender a importância de prover para a sua família. Tá? A gente vive uma crise hoje vocacional, onde existem vários testes vocacionais, vários testes para encontrar o seu dom, o seu talento e tudo mais. E muitos jovens ficam perdidos aí, querendo encontrar alguma coisa
perfeita, para aquele, né, aquela frase, né? Ame o que você faz e você não vai precisar trabalhar nunca mais. E eles querem encontrar isso porque existem várias pessoas que encontraram isso, eles são plenos nisso. Mas antes disso, a gente tem que entender que nós temos uma função. O homem tem a função de provisão. Então, ele vai trabalhar com o que tem disponível para trazer o alimento para sua casa. Ah, eu tenho um sonho, eu tenho um dom, o talento de ser advogado. Mas hoje não tem condição de ser advogado, porque no mundo hoje não tem mais esse emprego de advogado. O que é que eu vou fazer? Qualquer outra coisa. Eu vou ser professor, eu vou ser um pedreiro, eu vou ser um pipoqueiro, eu vou trabalhar com outra coisa. Porque o importante aqui é exercer a minha função de provisão na família. E isso tem que ser do homem, de trazer o sustento para sua casa. O quarto ponto é de o homem usar virilidade e coragem quando necessário. Os homens, é bem simples, sabe? Ele traz no início dessa parte, falando até... Vocês já perceberam que tem homens hoje gritando, correndo de medo de barata? Com essa questão do medinho e tudo mais, a questão da virilidade não se fala mais tanto. Isso é muito real mesmo. Talvez seja a criação de filhos que tá mudando isso, as gerações estão mudando, mas a gente precisa resgatar a questão da virilidade. Os homens, quando crescem, eles precisam aprender a estrutura do seu corpo é mais forte do que a mulher, e ele precisa exercer essa virilidade. Então, as crianças, os meninos que crescem, né? Eu aqui em casa, eu brinco com os meninos de luta, mas é com essa intenção de despertar essa parte do homem, né? Então, existem crianças que fazem artes marciais, isso é muito bom para despertar isso. Há atividades fora, então você vai no sítio, então você vai ter esse instinto, né, de conhecer o local. Então, isso é muito de desbravar. Então, exercer essa virilidade do homem e treinar as crianças nisso, para que quando existir uma necessidade, ele esteja pronto e disposto a ter coragem e agir pelos seus. Pois isso é uma função que Deus nos deu. O quinto ponto, liderar e guiar a sociedade. Existem 3 mandatos que Deus nos deu. É o mandato espiritual, o mandato de nosso relacionamento com Deus. Existe também o mandato social, o nosso relacionamento e proteção da nossa família. E existe também o mandato cultural. Os homens bíblicos, eles se impõem na sociedade para transformar a sociedade, para liderar com os princípios cristãos. Então, se ele é um empregado em um supermercado, ele vai trabalhar com a ética cristã, ele vai promover a mudança e a melhoria nos mercados para que Deus seja glorificado com isso. Se ele é um empreendedor, se ele é uma pessoa que trabalha com ideias e novos negócios, né, startups, ele vai fazer isso para que Deus seja glorificado através de uma cosmovisão bíblica. Sexto, esse é muito importante, ele é fiel à sua esposa. Isso envolve a questão dos olhos, né, a sua mente, pornografia, o cuidado que ele deve ter, a atenção que ele deve ter. E hoje é uma coisa muito normal de homens e jovens estarem em grupos de WhatsApp onde se tem pornografia solta. Existe até uma brincadeira que eles fazem de não mostrar o celular para a esposa não pode ver o celular dele. Então, isso não é princípio de homem cristão. O homem cristão, ele não tem coisas escuras e sombrias diante dele. Tudo está para a glória de Deus. A esposa não tem que temer. Tá? A esposa deve ter acesso aos celulares, deve ter acesso às suas redes sociais. Isso se chama proteção. Agora, uma coisa não é extremismo, né? Não é doentio, de ciumento, doentio de você não poder dar um passo que a esposa está lá conferindo. Não é esse. Mas a gente tem que estar sob a monitoria, né? A gente tem que estar aberto a essas coisas. Então, tenha muito cuidado com a internet hoje, com o que você vê e aquilo que você acessa. Existe até uma questão nas igrejas muito forte em relação a essa parte de ser fiel à esposa, que eles pegam aquele texto, dizem que Deus uniu, não separa o homem, eles deturpam, interpretam do jeito que eles querem. Eles dizem que o casamento que eles estão não foi Deus que uniu, então eles estão liberados a separarem das esposas para poder entrar em outro casamento. Existem vários pastores ensinando isso, várias igrejas onde os pastores não têm esse princípio da honra do casamento. O casamento é indissolúvel.
Então, Deus instituiu o casamento, a gente precisa pregar sobre isso, pregar contra o adultério, pregar contra a separação, pregar contra o divórcio. Deus não ama o divórcio, Deus odeia o divórcio. Isso é muito sério, então a gente precisa falar da fidelidade em relação ao casamento. E por fim, nós temos o 7º princípio, que é a posição de sacrifício do homem. O homem é de acordo com o modelo de Cristo. Cristo é o exemplo principal do que significa ter um líder e um homem, uma liderança servidora. É aquele que é servo o tempo todo, que está disposto a morrer por sua esposa e pelos seus filhos. Isso não é fácil, isso é muito difícil, mas o Senhor nos chama a cumprir esse papel e exercer essa função de sacrifício pelos nossos e pelos nossas famílias e para a glória de Deus. Então, conta aí o ponto que você mais gostou, escreve aqui no comentário o ponto que é mais difícil para você, se você é um homem, exercer, que você está aprendendo sobre isso, comenta aqui sobre o vídeo. Que Deus abençoe, tem mais um vídeo sobre esse livro que a gente vai estar gravando e a gente vai lançar aqui, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Um abraço.